queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos estudando um pouquinho do livro maravilhoso Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque. Vamos a mais um conto? O conto de hoje é Cida. É o quarto conto do livro, tem 10 páginas e é uma delícia perceber a sensibilidade que o conto nos apresenta e as reflexões que fazemos por causa disso. Personagens. Nós temos o morador do Leblon, que é o narrador. Temos a Cida, que é uma moradora de rua. E temos a Sasha. Espaço. Espaço é o Rio de Janeiro, né, gente? Nós já sabemos que todos os contos deste livro se passam no Rio de Janeiro. Só que é agora num bairro chique, num bairro nobre, num dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, que é o Leblon. E essa moradora de rua, ela fica ali na Praça Antônio Calado, Jardim de Alá, pertinho da praia do Leblon. E quem conta essa história pra gente? Quem conta a narrativa é o morador do Leblon e ele conta em primeira pessoa. Vamos começar a estudar o conto? Ele começa assim. A Cida morava na Praça Antônio Calado, endereço bacana a poucos passos do mar do Leblon. Na época em que eu caminhava no calçadão da praia, me habituei a vê-la 2 vezes por dia, na ida e na volta para casa. Era uma mulher até bonita, apesar da pele rude e dos dentes maltratados. Tinha entre 30 e 40 anos e usava roupas de grife ao sol do meio-dia. Eram longos taillés, pantalonas e até uma estola de lebre que as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade e por deboche. Também, graças à vizinhança, ela aproveitava sobras de refeições e tinha um travesseiro para deitar a cabeça no banco de cimento. Em noites de chuva, dormia numa guarita abandonada na calçada do canal do Leblon, bem em frente ao seu jardim. E nas águas não muito limpas desse canal, fazia suas necessidades, se lavava e lavava suas roupas finas, conforme ouvi dos porteiros dos prédios no entorno. Então, gente, nós vamos conhecer a Cida pelos olhos desse morador do Leblon. Ele desce do seu prédio, vai fazer a caminhada no calçadão da praia e passa pela Cida, que está ali na Praça Antônio Calado. Isso acontece repetidas vezes. E ele até faz a sua doação, dá a sua moedinha lá, o seu dinheirinho para ela. E ela não deu muita confiança no início. Deu R$2, R$3. Ela guardava tudo numa caixinha de sapato, uma caixinha de papelão. R$4, R$5. Só quando ele deu R$10 é que ela passou a conversar com ele. E todo dia era esse encontro e algumas descobertas apareciam. Cida começou a apresentar o mundo dela para esse morador. E o morador diz para nós: eu comecei a conhecer o mundo de Cida. Ela me apresentou as plantas que ela tem, e aí ela cita que ela possuía Marias sem vergonha e um pé de feijão. Ela mostra para ele a corrida de formigas que ela acompanha, e as formigas, elas são numeradas, elas são chamadas pelos nomes. Então, tem a formiga 106, a formiga 132, a formiga 443. E os números das formigas, gente, são os números dos ônibus que passam por ali, né? E ele fica sempre
com esse contato com Cida. Passando por ali, o morador sempre escuta um pedido de Cida. O que Cida quer? Que ele traga pão doce com creme de baunilha para ela quando voltar de Ipanema. Que a caminhada vai do Leblon a Ipanema rapidinho, né, gente? Aí ela faz outro pedido para ele também. Pergunta a ele, você não tem chumbinho? Tô precisando para matar os pombos aqui da praça. Esses encontros vão se repetindo e a Cida pensa, num primeiro momento, que ele é advogado. E já vai logo dizendo para o morador do Leblon, você que é advogado, pode me ajudar aqui que eu quero colocar uma babá na cadeia, porque ela roubou meu dinheiro. Aquele dinheirinho que ela guardava na caixa, né, gente? Mas o nosso narrador não era advogado. A história continua até que um dia desandou a falar da infância, da sua família rica, dos pais que tinham uma fábrica de sabão nos fundos de casa. Queriam que ela se casasse com um português mais rico ainda, um velho coroca, e por isso fugiu com um famoso ator de televisão. E mais não me contava porque eu era da polícia. Bom, gente, na cabecinha dela, primeiro ele era advogado, agora ele já é da polícia. Por um bom tempo, a Cida encasquetou que eu era um agente secreto. Mudou de novo, agora já é agente secreto. Ao me ver chegando, ela fugia, com a caixa de sapatos debaixo do braço para se esconder atrás dos carros estacionados na praça. Depois, passou a me ignorar. Largava minhas esmolas jogadas no chão. Foi o período em que deu para se pintar. Usava batom, blush, esmalte de unhas, bobs de cabelo e descolou um balde para escovar os dentes com água do canal. Ao mesmo tempo, foi corrigindo a postura acorcundada, a cabeça baixa, o modo de olhar sem ver, e um dia me parou para dizer que, apesar de ser político, eu tinha jeito de bom pai. Gente, agora já virou político. E jeito de bom pai? Que conversa é essa? Eu tinha cara de quem amaria o seu futuro filho. O levaria para morar num apartamento alto e lhe ensinaria bons modos. E aí, o que ela vai contar para o morador do Leblon, nosso narrador? Que ela está grávida. Qual não é a surpresa do narrador quando escuta essa informação? E ele, já pensando que ela nem sabe quem é o pai da criança, ela já vai logo explicando, não, nada disso. Meu filho é do Ló. E aí a gente conhece um outro personagem citado na narrativa, que é o Ló. E ela diz assim, o pai da criança era o Ló, que por enquanto não tinha condições de manter um filho no Rio de Janeiro, mesmo com todo o dinheiro que ela lhe adiantava. O Ló não era daqui e achava uma tremenda irresponsabilidade levar uma criança para morar com ele num lugar tão longe. De onde será o Ló, gente? O narrador ainda pensa, né? Sugeri que eles refizessem a vida juntos, até no Nordeste. Ele pensa que tão longe, né? O Ló deve ser do Nordeste, se fosse o caso. Mas a Cida falou que eu nunca entendia nada. E agora nós vamos descobrir de onde é Ló. Olha só. Apontou na direção do céu, onde ficava o país do Ló. Só que não dava para ver de dia. Não acreditei que a Cida viesse com conversa de extraterrestre. Mas, segundo ela, o Ló vinha realmente de outra constelação, de um tal planeta chamado Labosta. O Ló até lhe ensinara palavras na língua de Labosta, para quando eles finalmente pudessem se estabelecer por lá. Então, gente, agora a gente já percebe
que a Cida, ela alterna momentos de lucidez e momentos de perturbação mental. Ela já mudou a profissão do morador várias vezes, ela acha que está grávida de um extraterrestre. E ainda diz até o nome do planeta do extraterrestre. Uma ironia que nós temos aí, né? De onde ele é? Ele é de Labosta. E ela continua. Outro dia, ele lhe trouxe do planeta um anel de compromisso para que ela não botasse chifre nele durante suas ausências. As joias que ele lhe dava estavam guardadas na sua caixa de sapatos, que depois de muita relutância e mediante uma nota de 50, ela me abriu. Eu nada disse, mas ela ficou ofendida com a minha cara, que era a cara de quem vê um punhado de areia e brita no fundo de uma caixa. Então, gente, ela não recebia presente nenhum de Ló, porque na caixa não tinha anel de compromisso nenhum, só tinha areia e brita, como diz o nosso narrador. E ela se ofendeu com essa fisionomia do amigo do Leblon. Eu não tinha capacidade para compreender que aquilo eram ouros, pratas, diamantes, tesouros que se desintegravam com a entrada na atmosfera terrestre, mas que na subida voltariam ao estado brilhante. Pronto, agora está explicado, né? Porque neste planeta em que estamos, os presentes, eles se desintegram. Mas voltando para o planeta Labosta, todos os presentes voltariam a ser joias valiosas. Coisas de Cida, né, gente? Sem ironia, lhe perguntei se o Ló também não virava pó com essas viagens intergalácticas e pela primeira vez a vi sorrir. Disse ela que, como imperador de Labosta, além do sangue azul, o Ló tinha carne de matéria especial e era todo empelicado por fora. Mas, como também tinha um coração humilde, quando baixava por aqui, fazia uns bicos como servente de obra e dividia com os peões um muquifo na favela. Descobrimos então que o pai da criança que Cida espera é o Ló, que ele é um servente de obras, morador da favela e normalmente trabalha no alto dos prédios. Por isso ela fica olhando tanto para cima e diz que ele é de lá. Não de outro planeta, né, gente? Mas é a história que Cida conta. E de tanto contar essas histórias da infância, da gravidez, do pai do filho, e a Cida o desculpa em todos os momentos, dizendo que ele não pode cuidar da criança. Ele não pode cuidar dela. Porque, afinal de contas, ele é o imperador de Labosta. Então, ele precisa cuidar do seu planeta. E ela vai se apegando ao narrador. E ele diz isso mesmo. Ela foi se apegando a mim. E toda vez que eu descia para fazer as minhas caminhadas, que ela me via lá no comecinho da praça, ela já surgia do meu lado. Como o narrador diz. E não só isso. Ela começou a acompanhar o narrador em suas caminhadas. Nesse momento, o narrador ele fica um pouco incomodado. E aí já temos, né, algo para refletir. Caminhar ao lado de um amigo, de uma pessoa importante, de uma celebridade, é algo agradável, que dá destaque, status, mas ao lado de uma moradora de rua, ele já olha assim para os vizinhos, porque todo mundo vê que ele está acompanhado daquela moradora de rua, como se fosse um incômodo social. Ele passa a caminhar em ruas que são um pouquinho mais afastadas e não na orla da praia. Mas Cida não se incomoda, ela vai junto. E nisso a barriga vai crescendo, os meses vão passando
E o narrador chega um dia e diz para ela assim: Cida, você precisa pensar que essa criança vai nascer. Você já tem algum médico? Alguém já cuidou de você? Você já foi ao hospital? Ele começa a sugerir: eu posso te ajudar. Existe um hospital aqui perto, que é o Miguel Couto, né? Vamos lá para você se cuidar, para você fazer uma consulta. E ela, na mesma hora, desconversa. Ainda temos um comentário sobre lembranças de eletrochoques. Mais uma vez reforça que ela tem problemas na saúde mental, né? Porque, qual o motivo de ela ter medo de eletrochoques? E ela não quer de jeito nenhum ir ao hospital. Chega a dar uma resposta bem irônica quando o narrador pergunta para ela assim: onde que seu filho vai nascer? E ela responde: você não sabe por onde não? E aí explica, utilizando a parte do corpo humano pela qual a criança vai passar para vir ao mundo. E não quer saber de hospital nenhum. O tempo passa, as caminhadas se repetem e um dia eles estão caminhando juntos, porque agora o narrador não consegue mais andar sozinho, né? Que a Cida está do lado, a barriga já está muito crescida, já é fim de tarde, já está assim escurecendo, estava meio vazio o local e a Cida começa a rir. E ela ri muito. E o narrador pergunta para ela: o que está acontecendo, Cida? E ela diz: eu fiz xixi. E ele estranha, né? Olha para ela e fala assim: não, você não fez xixi. Claro que ela não fez xixi, né, gente? Foi a bolsa que estourou. O narrador, que já sabe que ela não quer de jeito nenhum ir para o hospital, vai conversando com ela, distraindo, encaminhando a Cida para o Hospital Miguel Couto. Quando na esquina ela avista o hospital, ela tem horror ao hospital, ela dá meia volta, entra no ônibus 132 e some. O narrador fica preocupado, né, gente? O que aconteceu? Será que ela teve essa criança? Será que ela foi para algum lugar? Alguém a ajudou? E ele começa a ouvir os boatos dos porteiros dos prédios, das babás. E a história é que a criança havia nascido no ônibus. O tempo passa, mais uma vez, ninguém tem notícia de Cida, até que... Vamos ler mais um pedacinho. Vamos lá. Eu quase nem pensava mais nela quando a reencontrei no banco da praça, dando de mamar a uma menina de seus 5 anos. A pele leitosa, os cabelos crespos e ruivos, meio descoloridos e os olhos azuis, claros demais. Então, ele reencontra, olha que já se passaram vários meses, né? Ele reencontra a Cida sentadinha lá no banco da praça e ela apresenta a filha, que se chama Sasha, e está sendo amamentada no momento. E o narrador fica estarrecido com aquela situação. Ele não poderia ser o pai da criança, a criança tinha pai. Ele não poderia cuidar da criança, ele morava sozinho, como é que ia cuidar de um neném? E a conversa continua. O narrador diz assim: ela estava enganada, eu morava sozinho e não daria conta de uma criança. Além do mais, a menina tinha pai e já era a hora de o Ló olhar por ela numa de suas passagens por aqui. Ela defendia o Ló, que fazia questão de dar à filha uma educação de princesa no seu planeta. O problema era que Sasha não queria morar em La Bosta de jeito nenhum. Tinha medo de cair naquela altitude. Olha só, gente, o bebê já cresceu, já tem 5 anos e a escolha de não morar em La Bosta, com certeza, não é de Sasha, né? Continuando. Então, a Cida só esperava desmamar a filha para deixá-la aos meus cuidados.
e partir ao encontro do Ló. Naquele dia eu estava sem paciência. Precisava caminhar para pensar nos meus assuntos. Mas quando me despedi com um beijo na sua testa, ela resolveu dizer aos berros que ia dar queixa na polícia. Aí começou a confusão. O narrador, atencioso com ela, como sempre foi, né? Se despediu dela, disse que estava com pressa, não podia conversar, aquela conversa ali sem noção de adotar a criança, e partiu, mas antes deu um beijo na testa de Cida. Ela começou a gritar que estava sendo assediada, que havia ganhado um beijo dele, que ele fazia isso desde sempre e que aquilo era um abuso. E as pessoas começaram a se aglomerar na praça. Gente, foi uma confusão. Ele se irritou, mas se irritou feio, que na verdade ele não fez nada, né? E disse que ela era louca. Bastou para que ela se zangasse, baixasse a cabeça e dali saísse. Ouvir ser louca parece que mexeu com as suas memórias. Entrou no ônibus 443. Era uma linha circular. Imaginei que a Cida daria voltas e mais voltas na cidade até enjoar. Eu estava disposto a lhe pedir desculpas, quem sabe até ajudá-la a encaminhar a filha para a adoção, pois ouvi dizer que há muita demanda para crianças brancas como a dela. Só que não revi a Cida naquele dia, nem no dia seguinte, nem nunca mais. A gente já vai se encaminhando para o fim do conto. A Cida sumiu e ele passa ali na praça para as suas caminhadas repetidas vezes, procurando a Cida sem encontrar. Os anos passam e ele deixa de morar ali por motivos que ele menciona não são importantes no momento para revelar. Mas toda vez que ele passa de carro, ele olha para o banco da praça, ele procura na praça, a Cida não encontra mais. Não havia mais moradores de rua ali, porque a associação de moradores do bairro havia tomado suas providências e não queria mendigos na rua. Acionava a prefeitura e eles eram recolhidos a albergues superlotados. Não havia mesmo nenhum tipo de cuidado de política pública para isso. Eram enxotados até com jatos de água. Até que, nosso narrador passando por lá, até que outro dia, como quem vê um fantasma, avistei a moça albina sentada no banco da praça, num vestido meio roto, que eu conhecia no corpo de Cida. Sacha! Ela me olhou com seus olhos transparentes. Lembra de mim? Quase colou o rosto no meu, a fim de me enxergar. Sou amigo da Cida. Não me reconheceu. Cadê sua mãe? E nesse momento da narrativa, existe a expectativa do narrador, né? De encontrar novamente Cida, de conversar com ela, de se desculpar. Continua assim. Buscou debaixo do banco a caixa de sapatos da Cida e me mostrou ali dentro um punhado de cinzas. E é a última frase do conto. Quando ela voltar para a labosta, vai ficar de novo inteira, igual ela era aqui. E assim termina o conto. Gente, Cida morreu, né? Como vocês podem ver. E a filha Sacha está ali reproduzindo a mesma trajetória da mãe. Então, nós temos aqui no conto uma narrativa em que aparece o convívio do narrador com uma moradora de rua, as descobertas sobre sua vida e as tentativas frustradas de ajudá-la. É um conto de muita sensibilidade e que nos propõe reflexão sobre temas muito importantes. São abordadas aqui situações como a paternidade, porque o Ló não assume a filha
que tem com Cida. A questão da loucura, a sanidade mental prejudicada dessas pessoas em situação de rua. A questão do morador de rua, que é invisibilizado pela sociedade. As pessoas passam nas praças, nas ruas, nos sinais, por essas outras que estão numa situação decadente, como se não as vissem. Então nós temos aqui como protagonista uma pessoa que não é vista em situações habituais. Nós temos a abordagem da questão da adoção. Muito interessante quando o narrador diz que será fácil Sasha ser adotada. Por que será fácil? Porque ela é branca de olhos claros. Olha aí que proposta de reflexão, né, gente? O conto é maravilhoso, então agora está na hora de você correr e ler o texto original. Anos de Chumbo e Outros Contos, Chico Buarque. Um beijo e até o próximo!